E eu quero testemunhar um pouquinho, antes de começar a palavra, só um parêntese do que Deus tem feito na vida de Timóteo. Recebi várias palavras lá, pude orar por outros irmãos também. Chegou um irmão junto de mim, depois de eu ter dado um testemunho durante o louvor sobre a vida de Timóteo, e que ele tem um caso bastante parecido, e o filho dele tem 8 anos já, 8 para 9, e ele falando como ele evoluiu, e como hoje as pessoas nem percebem nenhuma diferença, apenas os pais que notam às vezes alguma debilidade, mas as pessoas nem notam mais como ele evoluiu. E ele veio e declarou isso sobre a minha vida, e eu agarrei essa palavra. Amém? E essa semana eu quero chamar a Amanda, que eu não sei explicar direito não. É porque, irmãos, cada vitóriazinha, eu já disse ao Senhor, Senhor, quando acontecer eu vou proclamar, eu vou testemunhar. Amém? A gente comemora pequenas vitórias, né? Cada palavra nova que fala, né? Mas essa semana é porque ele fez um primeiro diálogo perceptível, assim. Ele fala, mas funcionalmente, né? Ele sabe se comunicar, ele fala palavras exclamativas, assim, assistindo um desenho, tal, conversando com a gente e tal. Mas diálogo de bate e volta, de você falar, ele responder, e voltar, ele responder, ele não tinha feito assim, não. Aí eu tava brincando com ele, se viu jantar, aí eu dei uma garrafinha de suco dele, aí ele gosta de ver desenho pulando na minha cama, né? É o pula-pula dele. Aí eu fiz, filho, não pode derramar suco na cama da mamãe, tu sabe, né? Eu já tinha falado essa frase pra ele, quando eu dou uma ordem assim, mais incisiva, ele fica nervoso e quer chorar. Aí dessa vez eu dei a ordem de forma mais branda. Eu disse, filho, olha, se você derramar suco na cama da mamãe, vai vir a formiguinha, vai morder mamãe. Aí ele olhou assim, saí, quando eu voltei, ele estava pulando na cama. Eu falei, filho, o que é que a mamãe falou para você? A formiguinha vai vir, vai morder mamãe, a cama da mamãe vai melar, tal, não pode pular, sente. Ele sentou. Aí, de repente, eu estou na cozinha, ele chega na cozinha para me chamar. Aí eu, o que foi, filho? Quer mudar o desenho? Quando eu chego lá, tá lá, derramado na cama da mamãe o suco, né? Aí, meu filho, o que eu falei pra você que não pode derramar o suco? Ah, mamãe limpa. Eu falei, mas mamãe limpa. Aí eu tentei, né, disfarçar o espanto da resposta. Eu, mas mamãe limpa. Eu tentei continuar o diálogo, né? Mas, rapaz, peraí que eu vou pegar o sabão pra limpar. Eu fui limpar a cama. Mas, rapaz, eu falei pra tudo, irmão, que coisa. E eu comemorando dentro de mim. Aí ele, mas foi só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí eu fiquei disfarçando. Aí eu estava na cozinha glorificando. Aí eu, meu Deus, só um pouquinho, meu filho, olha o tamanho que só um pouquinho. Aí quando eu termino ele, pronto, tipo assim, pra que esse escândalo? Pronto. Amém, irmãos. Parece uma besteira, né? Mas é uma grande vitória, vocês não imaginam como. O que é você tentar falar e ele não, né? Não rebater a sua pergunta, e isso já é uma vitória. E como eu percebi já essa semana que eu passei fora, o que ele já evoluiu, né? De tantas palavras que eu não tinha ouvido ainda, frases, 3, 4 palavras, para quem só falava uma palavra assim, outra. Ou seja, Deus está fazendo, e eu glorifico o nome de Jesus por isso. Aleluia. Aleluia. Eu queria, nessa tarde, rever um pouquinho com os irmãos algo muito simples, algo que vocês já conhecem, já ouviram. São princípios sobre louvor e adoração. Já louvamos a Jesus aqui, vamos depois continuar louvando. E o Senhor tem me tocado nesses últimos dias para rever alguns conceitos, algumas coisas, alguns livros que tenho lido. Princípios sobre louvor e adoração. Eu sei que, acho que foi Caio que trouxe a palavra semana passada sobre ações de graças, me disseram, eu não peguei tudo, mas vamos lá, vamos tentar seguir na mesma linha. Por quê, irmãos? Porque quando a gente fala sobre louvor e adoração, existem 3 aspectos que são fundamentais no louvor e na adoração, como princípio, né? Que são as ações de graças, o louvor e a adoração. Sempre que alguém quiser prestar homenagem, culto ao Senhor Jesus,
existem esses três aspectos: ações de graças, louvor e adoração. Quando a gente ouve essas três palavrinhas, essas três ofertas, como a gente pode talvez dizer, né, a gente pode comparar, só para entender mais ou menos, como um arco-íris. Não um arco-íris aí que tem aí, que está meio aí por fora, mas é o arco-íris que Deus fez, o original. Amém? E o arco-íris, as cores, elas meio que se misturam. Não existe uma linha assim exata, né? As cores mesmo que se misturam. E as ações de graça, o louvor e a adoração, a gente pode de repente considerar assim também. Elas meio que se misturam e juntas nós podemos prestar uma adoração completa ao Senhor. Amém? Coisa que todo mundo já sabe. Então aqui é relembrando muita coisa. Eu tenho lido um livro de Derek Prince, que fala muito sobre isso. E ele diz assim: ações de graças é tudo que aponta para a bondade de Deus. Louvor é tudo que aponta para a grandeza de Deus. E a adoração é tudo que aponta para a santidade de Deus. Eu vou repetir. Ação de graças aponta para a bondade de Deus. Louvor aponta para a grandeza de Deus. E a adoração aponta para a santidade de Deus. E essa santidade, por sua vez, é algo à parte. Por quê? Porque é um atributo de Deus. Acho que já foi bem falado aqui essa questão dos atributos. Eu vou relembrar alguns aqui nesta tarde. Aleluia. Podemos orar, irmãos, um pouquinho? Senhor, queremos exaltar o Teu nome essa tarde, acalmar os nossos corações, nossos pensamentos. Queremos glorificar o Teu nome, Jesus. Tu és merecedor de culto, de homenagem, de exaltação essa tarde, Senhor Jesus. Aleluia. Quebranta os nossos corações essa tarde. Um coração sincero, humilde. Aleluia. Quando a gente fala de sabedoria, a gente pode ter uma ideia de sabedoria porque a gente conhece pessoas sábias. E aí com a nossa cabecinha pequena a gente consegue ter uma referência. Obrigado, Gustavo. Ele aumentou um pouquinho o microfone. Quando a gente fala da grandeza de Deus, a gente pode falar porque a gente conhece pessoas grandes, coisas grandes. E a gente pode ter uma certa referência, mesmo sabendo que Deus é maior do que todas as coisas, né? Ninguém se compara a Ele. Quando a gente fala do poder de Deus, a gente pode falar porque a gente conhece algumas demonstrações de poder, né? Exércitos, países, guerras, poder, força. Isso na nossa cabeça tem uma referência. Mas quando a gente fala de santidade, eita, aí nesse ponto é difícil não, é impossível nessa terra você achar algo a se comparar, porque todos pecaram. Todo ser humano nessa terra que respira pecou. Só o nosso Senhor Jesus é uma referência de santidade. E a adoração está diretamente relacionada à santidade. É a oferta mais difícil de ser compreendida pelo homem. Quando a gente fala de ações de graças e louvor, são declarações que saem da nossa boca. Mas a adoração é principalmente uma atitude. Ação de graças e louvor são declarações. Adoração, uma atitude. Eu queria desenvolver mais esses temas aqui. Essas três palavrinhas. O louvor ele é eterno, tem a sua origem no céu. Seres gloriosos e eternos não param de louvar Jesus enquanto nós estamos aqui. Eles louvam ao Criador de todas as coisas. Eu queria que você abrisse o livro de Jó, capítulo 38. Jó 38, versículo 4. Que diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra?
Declara-o se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu a linha sobre ela, sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Aqui nós vemos o louvor na criação da terra. O louvor é a forma apropriada de nos relacionar com Deus como um rei no seu trono. Deus está no seu trono. Queria que você abrisse Salmo, versículo 22. Salmo 22, versículo 3. Mas tu és santo, tu que habitas nos louvores de Israel. Tem outra versão que diz: tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. Através do louvor nós entramos na presença do rei. Ele é o nosso rei. Exaltamos ao nosso rei. Aleluia. O louvor aqui não é somente uma música que é tocada, mas é o declarar da minha boca as grandezas de Deus. Como é isso, Jojó? Então eu posso louvar sem ser uma música? Pode. Eu vou louvar a Jesus, eu vou declarar as grandezas do meu rei. Ele é o meu rei. Portanto, eu posso louvar a Ele com ou sem instrumento, com uma voz boa, com uma voz mais ou menos, mas eu posso louvar a Ele. Ele é merecedor de louvor, de honra, de majestade. Amém? E ação de graças? Bom que Caio já falou muito sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, 28. Diz: portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Essa é a versão King James. Retenhamos a graça, ou seja, agradecidos. No grego a palavra-chave é charis, que é o mesmo que dizer obrigado. Existindo uma ligação direta entre graça e gratidão. Das línguas que derivam do latim, algumas delas mantêm uma ligação direta entre graça e gratidão, né? No francês, eu não sei falar francês, não sei se alguém aqui sabe, mas eu acho que é merci quando diz obrigado. Mas tem o graças a Deus, que é graças a Deus, não sei como é, eu estou falando espanhol aqui, não sei francês. De repente alguém sabe aí como é graças a Deus. Italiano, grazie, não sei se é assim que se diz. Hã? Grazie a Deus. Não, mas só o graças, só o graças. Em espanhol, gracias, que eu acho mais lindo, mais bonito. E o português, obrigado. Aí ficou um pouquinho diferente, né? Ficou um pouquinho diferente. Mas para que a gente possa entender que quando a gente diz obrigado, é gratidão. Ambas têm o mesmo objetivo, agradecer. Quando oramos antes das refeições, na verdade estamos dizendo: Senhor, nós somos gratos. Como eu aprendo com a vida de Diógenes, que agradece. A gente pode estar comendo um pastel na beira-mar de algum lugar ou em qualquer lugar e vamos agradecer, irmãos. Oi? No Janga, né? Aquela aula ali, Janga Beach. Janga Paulão gostou. E pode ser um pastel, eles vamos agradecer, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar, né? Tem tanta gente que não tem vergonha de nada. Por que nós vamos ter vergonha do Evangelho? Por que nós vamos ter vergonha de agradecer a Deus, que é o nosso sustento? Então eu tenho aprendido com a vida do meu irmão, novamente, essa prática de gratidão. Em cada alimento, em cada vitória, em cada bênção, agradecer ao Senhor. O louvor e a ação de graças é o caminho de aproximação
para entrar em adoração. Com louvor e ações de graças, passamos de uma expressão vocal para uma atitude chamada adoração. Quando a gente para no louvor e nas ações de graças, não chegamos no objetivo. Qual é o objetivo? A verdadeira adoração. Então a gente tem que ir no louvor e nas ações de graças e continuar com uma atitude, com verdadeira adoração. Então não mais uma expressão vocal, mas uma atitude. Tem que haver um resultado. Você pode dizer para quem está do seu lado: louvor, ações de graças, mas tem que haver um resultado, tem que haver uma atitude chamada adoração. Aleluia, Jesus. Vamos falar sobre adoração agora. Como eu disse que é uma atitude, e sem revelação da santidade de Deus não pode haver adoração. A santidade de Deus não pode ser explicada, não pode ser definida, ela só pode ser revelada. Revela, Senhor, nesta tarde. A santidade de Deus não é um conjunto de regras, de faz ou não faz. Deus não é santo porque existe um conjunto de regras à sua frente. Deus é santo porque é a sua essência. A essência de Deus é santidade. Ele é santo. Tudo acerca de Deus, tudo perto de Deus é santo. Tudo acerca de Deus é santo. Santidade é um atributo de Deus. Já que a gente está falando de atributos, eu queria relembrar alguns atributos de Deus, não todos, mas alguns. Primeiro atributo que eu queria relembrar aqui nesta tarde, que Deus é luz. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, 1 João 1,5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Ele não somente cria e transmite a luz, mas ele é a própria luz. Outro atributo que a gente pode citar aqui nessa tarde: Deus é amor. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus é amor. Deus é amor. Você pode abrir aí 1 João, capítulo 4, versículo 8. João, capítulo 4, versículo 8. Não sei se estou correndo ou estou falando devagar. Me ajudem, por favor. 1 João 4, 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos no meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Glória ao teu nome, Jesus. Deus é amor. Outro atributo de Deus: Deus é justiça e juízo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 3. Ele é justiça e ele é juízo. Deuteronômio 32, versículo 3 diz: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade,
e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Glória a Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Nele não há injustiça e não há iniquidade. É um atributo de Deus. Outro atributo de Deus. Deus é misericórdia e benignidade. Benignidade significa amor imutável. É a fidelidade de Deus à sua aliança. Você pode abrir Salmo 51, versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. O nosso Deus é cheio de misericórdia. O seu amor não muda. O seu amor é eterno. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Salmo 106, versículo 1. Prepara a Bíblia aí para abrir um bocado de texto. Salmo capítulo 106, versículo 1. Diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus de misericórdia. Vamos adorar o Senhor com esse salmo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores, ó, tributai louvores ao Deus dos céus, ao Deus dos céus. A sua misericórdia dura para sempre. Outro atributo de Deus. Deus é graça. Você pode abrir aí Hebreus capítulo 4. Versículo 16. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Misericórdia para o passado e graça para o futuro. Aleluia. Misericórdia para o passado e graça para o futuro. É somente pela graça que podemos viver o que Deus quer de cada um de nós, irmãos. É tudo pela graça. Graça é um atributo de Deus. Um outro atributo de Deus. Deus é poder. Amém. Quem pode dizer comigo? Deus é poder. Você pode repetir? Deus é poder. Mais forte. Deus é poder. Amém. Ele é poderoso. Salmo 93, versículo 1. Salmo 93, versículo 1 diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar.
E eu me lembrei uma música da minha infância, adolescência, não sei. Aí eu pedi ajuda a Sheila. Sheila mandou um áudio lá de Porto Alegre e vou tentar cantar aqui. Reina o Senhor em majestade, reina o Senhor em poder, porque se vestiu e se revestiu, firmou o mundo e não vacila, desde a antiguidade, aleluia, desde a antiguidade. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a antiguidade, Senhor. Tu és desde a eternidade. Tu és desde a eternidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Deus. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus votos, ó Senhor, Deus Altíssimo, fidelíssimo é o teu amor. A tua casa convém a santidade, a tua casa convém a santidade. Aleluia. Amém? Aleluia. Tem uma outra parte que ela cantou, mas eu não aprendi. É um chururu ou alguma coisa assim. Aleluia. Amém. Levanta os rios, ó Deus, levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios, ó Deus, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus votos, ó Senhor, Deus Altíssimo, fidelíssimo é o teu amor. A tua casa convém a santidade, a tua casa convém a santidade. Aleluia. Eita, salmo maravilhoso, irmãos. Quando estiver passando aquela dificuldade, pega esse salmo, começa a cantar. Amém? Amém. Levanta os rios, ó Deus, levanta os rios do seu bramido, levanta os rios, ó Deus, levanta os rios do seu fragor, mas o Senhor é poder. Ele Aleluia. É poderoso. Aleluia. E santo, veja que interessante, é a única palavra que é usada 3 vezes para Deus na mesma frase, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías 6:3 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, Apocalipse 4:8, diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. Aleluia. Aleluia. Só podemos compreender esta santidade à medida que nos relacionamos com Deus. Aleluia. Quanto mais perto dele, mais santo ficamos. Quanto mais em comunhão com ele, mais parecidos ficamos com ele. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome. Glória a Deus. Eu terminei entrando no último atributo que eu ia falar, quando eu falei a palavra santo aqui, que Deus é santo.
E continuando, falando sobre adoração. Só existe adoração se for em espírito e em verdade. Quero que você abra João capítulo 4, versículo 21. João 4, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus aqui, ele foi reconhecido por essa mulher como alguém da parte de Deus, um profeta, né? Alguém, rapaz, esse homem, né? Ela reconheceu Jesus ali. E ela perguntou: onde é que a gente adora agora? Naquele monte aqui? O templo de Jerusalém foi destruído, impedindo o povo de adorar. Mas Jesus muda, neste momento, o requisito para a adoração, deixando de ser em um local para uma condição. Agora não é mais num local, não é aqui, não é na praça, não é, mas é uma condição. Que condição é essa? É em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Antes só se adorava no templo. Hoje, para adorar, existe uma condição. Deus procura nos dias de hoje, entre nós, adoradores deste gênero. Adorar em verdade. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vamos em verdade primeiro aqui. Apocalipse 21, 8. Diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui nós vemos uma lista de alguns que não entrarão na presença de Deus. E só por essa lista a gente tem que adorar em verdade. Que o texto diz: todos os mentirosos. Às vezes cantamos, mas não é verdade. Eu já cantei várias vezes e não era verdade. E já por esse simples fato, temos que adorar a Ele em verdade, pedir misericórdia. Aleluia, misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz, 1 João 1, 5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando nos aproximamos do Senhor, entramos na luz. Não existe espaço para trevas. Amém. Não existe espaço para, nem sabia que existia essa palavra, insinceridade. Adoração tem que haver sinceridade. Temos comunhão com Ele. A comunhão e a adoração andam juntas. Como eu posso ser um verdadeiro adorador se eu não tenho comunhão com Ele? Comunhão e adoração, as duas requerem honestidade, sinceridade e franqueza. Amém. Por isso, se temos comunhão com Ele, se nós pagamos o preço de ter comunhão com Ele, adoramos em verdade. É prioridade na minha vida. E adorar em espírito. Vamos aqui lembrar
que, de acordo com as Escrituras, sobre a personalidade humana, ela consiste em 3 elementos interligados: espírito, alma e corpo. Ou corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Adorar em espírito. Quando a gente fala corpo, é todo o corpo, irmão. Cabeça, pé, barriga, pernas. Todo o meu corpo adora Jesus, louva Jesus. A alma também. Quando eu falo alma, é o ego. É tudo que diz respeito ao que eu quero, ao que eu não quero. É identificada pela vontade, pelo intelecto, pela emoção, expressas por afirmações como eu penso, eu quero, eu sinto. Tudo isso tem que adorar Jesus. Tudo isso tem que se render a Jesus, em verdade e em espírito. E em espírito, o espírito tem uma função suprema: se relacionar com Deus. Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vou ler novamente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando o homem pecou, o seu espírito foi separado da comunhão com Deus. Graças a Deus que Deus enviou o seu Filho para nos trazer de volta a esta comunhão. E quando o homem volta em arrependimento e fé, o seu espírito é renovado e recebe a capacidade de restaurar essa comunhão com Deus. Foi restaurada essa comunhão com Deus. E quando a gente lê esse Salmo 103, bendize, ó minha, presta atenção, irmãos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quem está falando com a alma de Davi? Quem está falando aqui é Davi, né? A alma dele não está falando sozinha. Quem está dizendo a alma de Davi para que ela bendiga ao Senhor é o Espírito de Davi. O Espírito de Davi em comunhão com Deus, Deus se alimentando, Deus derramando poder sobre ele, e o Espírito de Davi em comunhão com Deus. E o Espírito de Davi diz: alma, a gente tem que fazer alguma coisa, não fique aí parada a alma, bendiga ao Senhor. Aleluia. E por sua vez a alma toma as decisões, e o Espírito vai falando através da glória que Deus tem derramado, e o Espírito fala com a alma, e a alma toma a decisão e começa a dar ordem ao corpo, e o corpo também vai adorando ao Senhor. Aleluia. Tudo perfeito, através de Jesus foi tudo regenerado, comunhão completa. Às vezes a alma não vai querer, mas se o meu espírito está alimentado em comunhão com Deus, o espírito sendo alimentado, vai dizer: alma minha, louve ao Senhor. Naqueles dias mais difíceis da tua vida, o teu espírito em comunhão com o Senhor, você vai poder dizer: alma minha, levanta dessa cama, alma, louva Jesus, alma, te quebranta, almazinha. Cadê o sorriso, alma? Glória a Deus. Porque a adoração, irmãos, ela é interna e ela é externa também. A palavra adoração no grego significa proskuneo, que significa se prostrar. Adorar Jesus é se prostrar diante dele, não somente do exterior, mas também do interior. Um se prostrar interior, um se prostrar à verdade,
um se prostrar no intelecto, a tua mente prostrada diante do Senhor, a sua mente reconhecendo que Ele é maior do que você, de que Ele é digno e que você não é digno, de que Ele é santo e que você não é santo, você precisa de misericórdia, de que Ele é bom. Tua mente reconhecer isso, e racionalmente eu me prostro, eu me humilho diante dEle, não somente na mente, mas também no coração, nas emoções, nas lágrimas. Como diz Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo honra-me com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. Deus quer também o teu coração, Deus quer as tuas emoções. A tua emoção precisa também, adorar o Senhor, colocar ela no seu devido lugar. E o Senhor me falou, já estou terminando aqui, que existe também uma adoração exterior. Antes eu ficava, quantas vezes eu já ouvi, já falei, não, é o jeito daquela pessoa, deixa ela adorar do jeitinho dele, ele está ali quietinho, mas por dentro ele está adorando o Senhor. Amém. Uma adoração interna. Só que a adoração também é externa. Mateus capítulo 4, versículo 8. É Satanás tentando a Jesus. Satanás termina dando aqui entregando aqui o jogo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo mostra para Jesus todos os reinos e diz para ele: se você se prostrar diante de mim, tudo isso será seu. Quem está falando aqui é alguém que conhece o que é adoração no céu. Ele sabe, ele já esteve lá, foi expulso, mas ele sabe. A adoração é interior, mas também é exterior. Ao lermos Apocalipse capítulo 4, versículo 10, acho que já li esse texto, mas vou ler de novo. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eles se prostraram. Se eles aqui se prostraram, quem sou eu para não me prostrar diante do Senhor? Talvez você ache: mas esse negócio de ficar se ajoelhando, isso é um negócio tão religioso. Não vá por esse lado, não. Pense que estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é digno do teu ajoelhar. Os muçulmanos se ajoelham em qualquer lugar. Não quero aqui lançar nenhuma doutrina, não. Mas eu quero rebater toda a falsidade. Amém? Mas nós podemos nos render diante do Rei dos Reis. Nós temos liberdade para nos ajoelhar diante dele. Ele merece uma adoração externa, o levantar das mãos, o dobrar dos joelhos, o saltar de alegria. Aleluia. Apocalipse capítulo 7, versículo 11. Eu queria chamar o pessoal aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 11. Diz: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto,
e adoraram a Deus dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Se queremos a vontade de Deus nessa terra como nos céus, devemos adorar em espírito e em verdade. Ninguém, irmãos, no estádio de futebol grita gol só no coração, internamente. Se expressa, e muitos ali estão adorando, não a Deus, mas outra coisa. A adoração é exterior, é expressão, é corpo, é alma e é espírito. E fique você sabendo, nós somos seres adoradores. Nascemos para adorar a Ele. Nós somos seres adoradores. A pergunta hoje não é essa. A pergunta é: o que você está adorando? Porque com certeza o ser humano adora alguma coisa. O ser humano mais pré-histórico da história, ele adorou alguma coisa. O ser humano mais tecnológico dessa terra também está adorando alguma coisa. Os dois estão adorando talvez objetos diferentes, pessoas diferentes, coisas diferentes. Mas a pergunta hoje que eu te faço é: o que você está adorando? E eu convido você a adorar o Rei dos Reis. Nós nascemos para adorar a Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Convido você a ficar de pé, a se libertar dessas cadeiras, e com liberdade o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que merece honra, merece glória, merece majestade, merece joelhos dobrados, mãos levantadas, merecem as canções dos nossos lábios. Ele é merecedor, Ele é digno de adoração, de honra. Aleluia! Ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Mais uma vez, ao